Foi uma década de excessos, alimentada por discotecas, pelo supersônico Concorde e o flamejante Trans Am. Quem tivesse um carro desses no colegial era considerado rei. O chip da Intel diminuiu e as vendas do Speak and Spell aumentaram. Correto. Apertar um botão criava desde comidas a fotos polaroides instantâneas e ajudou um jogo eletrônico a lançar uma revolução. Hoje, em Maravilhas Modernas, tecnologia dos anos 70. Se ligou? Maravilhas Modernas. Muito ligados. Roupas na moda. Manias avançadinhas. Nos anos 70, os americanos deixaram o conformismo para trás e adotaram um estilo de vida hedonístico. A era do egocentrismo se tornou conhecida como a década do eu, e as tecnologias que estimularam essa atitude evoluíram até chegar à parafernália que hoje achamos tão natural. Quer um bom exemplo? Jogos de videogame e de computador. A cada ano, centenas de milhões de dedicados jogadores gastam mais de 20 bilhões de dólares em dinheiro vivo para satisfazer o que se tornou uma obsessão nacional. Mas o enorme sucesso dessa indústria multibilionária tem origem no simples bip de um ícone dos anos 70. O Pong. Não erre a bola. Mas antes do Pong, havia o videogame Ping Pong, fruto da imaginação do engenheiro de televisão Ralph Baer. Opa! Tudo começou em 1966. Empregado por um empreiteiro da defesa, Baer teve a ideia de fazer um aparelho com que as pessoas poderiam jogar em seus televisores. A motivação era bem simples. Havia 40 milhões de aparelhos de TV só nos Estados Unidos. Um produto para apenas 1% disso já seria para 400 mil unidades. Multiplicado por um preço de venda de $25, já eram 100 milhões de dólares de valor de mercado. Em 2 anos, Baer e vários parceiros completaram a construção de um protótipo que chamaram de Caixa Marrom. Como a caixa marrom original, esta réplica armazena apenas 128 KB de memória, equivalentes a uma página de texto do Microsoft Word. Mas já era o suficiente para gerar formas simples. Usando essas formas simples, em 1968, a equipe de Baer teve uma ideia destinada a criar uma renascença no entretenimento. Queríamos criar um ponto de controle na máquina, um ponto que se movesse na lógica dos circuitos. Quando conseguimos o ponto móvel, sentimos que tínhamos algo. E esse ponto evoluiu para o Ping Pong. 1, 2... Este filme de 1967 mostra Ralph Baer e é um dos primeiros registros de videogames. Vamos lá, para cima, para baixo, para cima. Está melhorando, hein? Errou, ponto. Uma série de circuitos controlava o jogo de ping-pong. Quando a bola parecia tomar contato com a raquete, um sinal eletrônico era mandado a um circuito lógico que disparava um sinal de saída para o que se chama botão de inversão. O sinal fazia o botão alterar seu estado e mudar a direção da bola. Esse fenômeno ocorria sempre que a bola tocava na raquete ou na parede. Apesar de avançado, o ping-pong de Baer não tinha coisas fundamentais como som e um contador de pontos. Errou, ponto. Para baixo. A raquete não alterava a trajetória da bola. De novo, 2, 1. Para isso, o jogador usava um botão de controle, que vemos aqui, e que mudava radicalmente a direção da bola ao sair da raquete. Eu vou para baixo. Viu como enganei? Apesar das limitações do ping-pong, Baer sentiu em 1970 que tinha um jogo comercializável. Licenciou a caixa marrom a um fabricante de televisores, a Magnavox, que rebatizou a caixa marrom como Odyssey. Montaram 6 caixas que levaram por todo o país para testar a aceitação dos consumidores. Em setembro de 1971, a Magnavox testou o Odyssey em Burlingame, na Califórnia. Um jovem engenheiro chamado Nolan Bushnell, que desenhou um dos primeiros jogos eletrônicos, o Computer Space, estava atento.
Eu já estava há uns 2 anos no negócio de videogames na época. Ouvi falar que esse videogame vinha para Berlin Game, então fui dar uma olhada nele. Na verdade, eu achei o jogo uma porcaria. Mesmo assim, Bushnell reconheceu seu potencial e uma nova companhia foi fundada, a Atari, decidida a criar a versão para fliperama do ping-pong, chamada Pong. Fizemos daquilo um jogo. O Odyssey não era realmente um jogo, entende? Sob muitos aspectos. Não havia uma estratégia, nem pontuação, nem som, mas sua característica mais importante era o algoritmo, pelo qual, se a bola batesse na raquete, criava um ângulo. Isso permitia que a raquete fosse uma arma de ataque, e não só que bloqueasse a bola. Em 1972, ao preço de cerca de $100, o Odyssey chegou às lojas. A 25 centavos de dólar o jogo, o Pong da Atari estreou em um bar local em Sunnyvale, Califórnia. Ele ficou no bar 1 dia e meio ou 2 e alguém chamou a nossa manutenção. O chamado pedia para tirarmos a máquina de lá que não funcionava. Então fomos lá, abrimos a máquina e havia tantas moedas no coletor que ele paralisou a máquina. Em 1974, quando o Pong da Atari ainda engolia moedas, o Odyssey original da Magnavox tinha saído de produção. 3 anos depois, Bushnell investiu os milhões de dólares que ganhou no Pong para desenvolver um videogame doméstico de console chamado Atari 2600. Apresentando um joystick com controle para 8 direções e um botão vermelho, o revolucionário console gerou um produto característico da década do eu, o gamer. Uma multibilionária indústria acabara de nascer. O componente-chave que tornava o Atari 2600 possível era uma pequena maravilha tecnológica dos anos 70 destinada a revolucionar a tecnologia: o microprocessador, ou simplesmente o chip.